Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai trabalhar potências com o professor Erlane Abreu. Potência é uma das operações matemáticas. Em primeiro lugar, como que a gente representa uma potência? A gente vai ter a A, que é a nossa base, e a gente vai ter o N, que é o expoente. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse A e vou multiplicar a quantidade de vezes que aparecer o N, que é o valor do expoente. A gente vai ter 3 definições. Com expoente maior que 1, como que eu vou calcular? Vai ficar A elevado a N igual a vezes A vezes A, isso infinitamente. Essa daqui é a regra, mas quando a gente vai trabalhar os números, fica muito mais fácil. Onde A é nossa base, N é nosso expoente e A vezes A vezes A é a potenciação. Como você vai calcular? Você pega a base e multiplica a quantidade de vezes que o expoente aparecer. No nosso exemplo, eu tenho 5 elevado a 3. Então, como que eu vou calcular? Vou multiplicar 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Você deve pegar o número 5 e multiplicar 3 vezes. Você pega o 5 e multiplica 3 vezes. É diferente de você pegar 5 e multiplicar por 3. Tem que sempre observar esse detalhe. O que vai acontecer na potência? Na potência, você vai pegar a base e vai multiplicar a quantidade de vezes que o expoente aparecer. E a gente também vai ter 2 regras que são fundamentais. Quando A for elevado a 0, vai ser igual a 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. E quando A for elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Eu utilizei A, mas poderia ser qualquer número, tá bom? A regra seria essa mesma. Um número elevado a 0 é igual a 1 e um número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Propriedades: multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e somos expoentes. Eu tenho A elevado a M vezes A elevado a N. Então, eu vou conservar a base e vou somar os meus expoentes, M mais N. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Eu tenho A elevado a M dividido por A elevado a N. Eu vou conservar a base e vou subtrair M menos N. Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Eu tenho A elevado a M, que está elevado a outro expoente, que é N. Então, eu vou conservar a minha base e vou multiplicar N vezes N. Eu tenho a multiplicação ou divisão elevada ao mesmo expoente. Eu tenho A vezes B elevado a N. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a propriedade distributiva. Eu tenho A vezes B elevado a N. Então, eu vou elevar A elevado a N vezes B elevado a N. Eu vou elevar os dois fatores da multiplicação ao mesmo expoente. E na divisão, eu tenho A dividido por B elevado a N. Eu tenho o numerador e o denominador elevado ao mesmo expoente. Então, qual vai ser a regra? Eu vou elevar. Vai ficar A elevado a N e B elevado a N. Essas vão ser as 4 propriedades que vão existir na multiplicação. Exemplos. Usando as propriedades, simplifica as expressões. Eu tenho 6 elevado a 5 vezes 6 elevado a 7. Qual a propriedade que eu posso utilizar para poder simplificar essa questão? Multiplicação de potência de mesma base. Existe uma multiplicação, as bases são iguais, que é 6. Então, como que eu vou simplificar? Eu vou conservar a minha base, que é 6, e vou somar os expoentes. 5 mais 7 é igual a 12. Vai ficar 6 elevado a 12. As bases são iguais, existe uma multiplicação entre elas, eu vou somar os expoentes. Eu tenho 8 elevado a 7 dividido por 8 elevado a 4. Qual a propriedade que eu posso utilizar? Divisão de potência de mesma base. Conserva-se a base e subtrai os expoentes. Eu vou ter o quê? A
Quem vai ser meu A? Vai ser 8. Eu vou conservar esse 8 e vou subtrair. 7 menos 4, 3. 8 elevado a 3. Existe uma divisão? Existe uma divisão, as bases são iguais, então eu vou conservar a minha base e vou subtrair os expoentes. Eu tenho 4 elevado a 6, que está elevado a 2. Qual propriedade eu posso utilizar? Divisão de potência de mesma base. Conservo a base, que é 4, e multiplico os meus expoentes, que é 6 vezes 2. Quanto que é 6 vezes 2? 12. Na letra D, eu tenho 6 vezes 5 elevado a 4. Existe um produto que está elevado a um expoente. Eu posso o quê? Elevar cada fator do meu produto ao mesmo expoente. Então, vai ficar 6 elevado a 4 vezes 5 elevado a 4. Como temos a multiplicação elevada ao mesmo expoente, vamos usar com a propriedade de multiplicação elevado ao expoente, onde eu vou elevar cada termo da multiplicação ao mesmo expoente. Na letra E, 5 sobre 3 elevado a 4. Eu vou utilizar a propriedade de divisão elevada ao expoente, onde eu vou elevar cada termo da divisão, numerador e denominador, ao mesmo expoente. Então, vai ficar 5 elevado a 4 sobre 3 elevado a 4. Propriedade com um número inteiro negativo. Se A é um número real, diferente de zero, então temos o quê? O que vai acontecer nesse caso? O meu N, que é o meu expoente, vai ser negativo. Como que eu vou utilizar para calcular esse N? Vai ser 1 sobre o número e o expoente o quê? Positivo. Quando eu digo que é 1 sobre o número, o que vai acontecer? Vai existir uma divisão. Esse A elevado a menos N vai vir para onde? Vai vir para o denominador. E como que ele vai vir? Ele vai vir com o sinal agora positivo do expoente. Lembrar que só quem vai vir positivo é o expoente. Então, eu tenho A elevado a menos N. Então, vai ficar quanto? Vai ficar A elevado a N. Eu vou trazer esse número que está e vou trazer ele para onde? Para o denominador. Vai ficar 1 sobre A elevado a N com esse expoente o quê? Positivo. Potência com expoente negativo é 1 sobre a potência com expoente positivo. Sempre lembrar dessa regra. A gente vai para o nosso primeiro caso. 7 elevado a menos 6. Qual é a regra? É 1 sobre o número e é o expoente o quê? Positivo. Então, se eu tenho 7 elevado a menos 6, vai ficar 1 sobre 7 elevado a quanto? A 6. Por que 7 elevado a 6? Porque o que vai interferir? Ele vai deixar de ser negativo, o menos 6, e vai passar o seu o quê? Positivo. Eu tenho 9 elevado a menos 3, vai ficar 1 sobre 9 elevado a quanto? A 3. Primeira questão, calcule. 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5. Vou multiplicar o 5 quantas vezes? 4 vezes eu vou multiplicar o 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a quanto? É igual a 625. 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a quanto? A 81. 6 elevado a 2 é 6 vezes 6, que é igual a quanto? A 36. 3 elevado a menos 1. Eu tenho que utilizar qual regra? A regra quando o expoente é o quê? Negativo. Então, é 1 sobre o número expoente o quê? Positivo. Então, se eu tenho 3 elevado a menos 3, vai ficar 1 sobre 3 elevado a quanto? A 3. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3 vezes 3? É 1 sobre 27.